Porque Deus deu ao homem, grave bem isso na sua mente, Deus deu ao homem o poder da conquista e do avanço, ou seja, aí à frente, adelante, ademais. Desde o Éden, quando Deus ordenou o homem e a mulher, ele disse lá no Éden, crescei e multiplicai. Ou seja, Deus deu domínio ao homem da terra. Deus deu domínio ao homem. Que homem? O Filho de Deus. O servo do Senhor. Deus deu domínio de quê? De crescer, de multiplicar, ou seja, de avançar, de largueza, de extensão. Amém. E o Senhor disse isso lá no capítulo 1, versículo 28, onde diz, Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Sujeitar a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteje pela terra. Deus deu esse domínio para o homem. E esse domínio que Deus deu ao homem, o rei Davi soube empregar muito bem isto em todo o seu momento, desde o momento que ele estava lá atrás da malhada, desde quando Deus o chamou, até os dias que ele findou os seus dias. Quando nós vemos, irmãos, o mundo, vemos o mundo, homens subjugados, escravizados, pessoas em miséria, nós vemos ali a descaracterização daquilo que Deus criou. Deus criou o homem para dominar. Quando nós vemos o homem, ou vemos os homens sendo subjugados, sendo escravizados, ou é miséria, nós vemos que tudo aquilo que Deus caracterizou se descaracterizou. Ou seja, deixou de ser aquilo que Deus semeou. Deixou de ser aquilo que Deus propagou. Deixou de ser aquilo que Deus apregoou para nós. Quando o homem ele é dominado pelo pecado, por que isso? Porque o homem ele quer fazer do homem o quê? Um ser dominado e não dominador. Esse é o intuito do Satanás. É fazer com que eu e você seja dominado e não sermos dominadores. Porque Deus nos colocou para ser dominadores. Quando Deus disse assim, sede fecundos, multiplicai-vos, encher a terra e sujeitar a terra a vós. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja. Deus deu todo o domínio por extensão para nós. Quando o homem é dominado pelo pecado, quando ele é dominado pela carne, quando ele é dominado pelas obras do inimigo, ele passa a ser dominado pelo maligno. E então, nesse momento, ele perde a sua autoridade e o seu domínio que Deus delegou para ele. O poder da aliança com Deus, isso que nós vemos falando muito aqui na igreja, é que nos dá a autoridade da igreja. É que nos faz dominar as obras do maligno. É que nós temos o poder sobre nós. E resgatamos a condição de soberania, de soberano. Quando a nossa aliança está estreitada com Deus, nós conseguimos, Deus nos dá o poder de domínio sobre as coisas. E nos faz chegar a lugares altos, a extensões que nossos olhos não vê e que nossos pensamentos não imaginam, mas que já chegou sobre o domínio do Senhor. Saul foi um rei que não levou Israel a dominar e a crescer. Por quê? Saul era um rei dominado. Davi tinha uma aliança com Deus. E através das mãos de Davi, o reino se expandia de forma poderosa. O que quer dizer isso, irmãos?
que quando você tem uma aliança com Deus, nas tuas mãos haverá uma maravilhosa expansão. Ou seja, quando você tem aliança com Deus, aonde você toca as suas mãos, elas se expandem. Amém. Elas aumentam. Aleluia. Amém. É como se tivesse com lupa. Onde você toca, ela se aumenta. Se você tem aliança com Deus. Era exatamente isso que estava acontecendo naquele período do reinado do rei Davi. Aonde ele ia, ele ganhava. Aonde ele estava, ele vencia. Amém. Amém. Por que isso não acontece em nossas vidas continuadamente? Por que temos pequenas vitórias? Por que ganhamos pequenas batalhas e não ganhamos grandes batalhas? Nós vimos aqui o rei Davi falando de matou 22 mil homens. Nós vimos aqui falar que ele sujeitou mais não sei quanto, que ele matou 18 mil homens no Vale do Sal. Não estou falando que a gente vai sair por aí metralhando ninguém, nem no dia de fúria, não. Mas eu estou falando de vitórias grandes, Amém. com expansão. Amém. Amém. Glória a Deus. Vitórias vigorosas, Amém. não vitóriazinhas. Vitórias que fazem o inferno estremecer. Amém. A vitória de Cristo na ressurreição subjugou o inferno. É esse tipo de vitória que você tem que ter. É esse tipo de vitória que nós temos que ter. Foi esse tipo de vitórias que teve o rei Davi, que teve Josué. Glória a Deus. Glória a Deus. No capítulo 5, ainda de 2 Samuel, no 5, versículo 6 ao 10,